tudo bom, querida? Tudo, e você? Tudo ótimo. Me escuta bem? Super! E você? Também te escuto bem. Então, tá bom, estamos aqui com os nossos queridos convidados chegando, sempre um prazer recebê-los aqui, né? Sejam muito Sim. bem-vindos e falar de um tema muito especial. Para mim é muito especial, acho que para você também, né, Gi? Com certeza. Acho que a gente pode até colocar e marcar, né? Você marca, Paty, o Sim, tema? coloco sim. Deixa eu só escrever aqui. Boa noite a todos que estão chegando aqui. Sejam bem-vindos. Sempre uma alegria estar aqui com vocês. Hoje a gente vai falar de propósito, missão de vida, alinhamento com a nossa alma, com a nossa essência, com o nosso ser. Um tema sempre concorrido, um tema sempre que gera muitas perguntas, né, Paty? Não sei se você recebe muito, mas eu recebo bastante sobre isso. Sim, recebo muitas perguntas, muitas caixinhas. Sim. Muitos comentários nos posts que a gente coloca, né? Não, Adriano, não é só para mulheres, é para homens também, para todos. Sim, com certeza. Sejam todos muito bem-vindos aqui. Bastante gente chegando. Então Sim. vamos lá, né, Gi? Eu acho que a gente tem aqui algumas visões. Eu gosto de comentar que quando eu comecei a pensar sobre propósito, se eu olhar para a minha história de alguns anos atrás e hoje, o meu propósito já é outro hoje, sabe? E então eu gosto de dizer que na minha visão ele vai se modificando, eu vou conseguindo entendê-lo melhor na minha caminhada. Esta é uma das perguntas que eu recebo aqui. É preciso ter um propósito único? A gente tem só um propósito na vida? Como é que eu descubro, né, o meu propósito? Então, e para você, Gi, como é o teu olhar para esse propósito? Olha, na verdade, Paty, eu nem uso tanto a palavra propósito, mas eu sei que é uma palavra que as pessoas têm usado bastante. Eu falo mais de missão espiritual, né? Missão de vida, Uhum, assim. E no olhar sistêmico a gente entende que a gente tem três missões. Então a gente tem a missão pessoal, a missão familiar e a missão espiritual. E essa missão espiritual é justamente aquilo que eu vim trazer para o coletivo, que ele espera receber de mim e apenas de mim. E aquilo que eu tenho para dar, que só eu tenho. Então é algo assim, claro, não é uma coisa pontual, mas de maneira geral é aquilo que eu vim fazer como alma nessa existência, que eu vim trazer para todos ao meu redor. Então tem a ver com um alinhamento com a minha essência, um alinhamento com a minha alma, um alinhamento com todo o meu, com a minha jornada, né? E aí sim posso usar o termo propósito, mas eu entendo quando você traz isso, porque eu costumo dizer que tudo aquilo que a gente vai fazendo, toda essa caminhada que a gente vai tendo, sempre está a serviço dessa missão. Porque mesmo que a gente não saiba, a gente vai sendo levado e construindo pela vida através das coisas mais inusitadas que a gente faz e que a gente acha que está perdendo tempo. Mas quando você olha para trás e hoje, eu acho que com a minha idade, hoje, com a minha maturidade, nesse momento, eu consigo perceber isso e coisa que lá atrás eu não conseguia e me angustiava, porque eu dizia, eu estou parada, eu não estou fazendo nada, eu não estou trazendo uma diferença para o mundo, eu não estou, enfim, a gente às vezes vai para o macro, e aí hoje eu olho e falo, bom, mas eu estava ganhando essa experiência, essa visão, essa ferramenta que hoje eu uso e que hoje eu me sinto plenamente entregue a essa missão espiritual, mas eu tenho certeza que ela é em constante transformação, como você disse. Então, hoje eu atendo, hoje eu realizo atendimentos individuais, eu atendo em grupo e eu estou dando aulas e palestras, mas eu sei que isso, por exemplo, não é fechado, porque amanhã vem um convite para algo diferente, mas dentro desse universo, que sim, é um próximo passo que faz parte disso, né? Então eu vejo assim.
Sim, sim. E acho que quando você diz de algo que a gente oferece ao mundo, que é exclusivo nosso, né? Eu conecto muito com os talentos, com os dons naturais que a gente trouxe para esse mundo e que às vezes acontece das pessoas não estarem conectadas com isso. Então, nessa caminhada, talvez a distância desse propósito ou dessa missão de vida, ela está relacionada de eu estar indo muitas vezes na contramão daquilo que eu tenho a natureza em fazer, daquilo que eu tenho uma habilidade Sim. grande em fazer, né? Então, quando eu falo da minha experiência, ela foi muito nessa linha por alguns anos da minha vida, e sim, sabendo hoje que tudo fez parte e que tinha uma razão de ser, mas eu estava fazendo algo que não era tão conectado à habilidade natural que eu tenho, à entrega que eu posso servir, né? Então, eu acho que essa caminhada ela vai nos propiciando por experimentação. Eu gosto muito disso, experimentação, Sim. o que conecta e o que faz sentido pra gente. Sim, é engraçado você trazer isso, né, Paty? Porque eu percebo, assim, que tudo aquilo que vem fácil, né, que é natural, que a gente faz e que a gente nem percebe, porque aí tá a grande questão. Quando a gente é muito novo, a gente não consegue perceber que isso tem um valor. A gente faz tão naturalmente, tão fácil, que você não consegue entender o valor que isso tem. E aí você começa a ouvir, né, dos outros, você começa a perceber que não é todo mundo que faz aquilo da mesma forma e com a mesma facilidade. E aí você começa a perceber de uma forma mais profunda as suas habilidades, os seus talentos, que eu acho que é, muitas pessoas não conseguem realmente. E aí, isso que você traz de acabar fazendo o que não era tão natural, né? Porque às vezes a gente está olhando para fora. Então eu estou vendo Sim, aquela pessoa fazendo aquilo, eu digo, não, então eu preciso fazer aquilo, porque aquele caminho dela, ela trilhou isso, ela chegou ali. Então esse é o meu caminho. E eu sempre acho, e hoje eu tenho a certeza, de que o caminho não é por aí, é o contrário, é como eu vou personalizar a minha trajetória, o que que eu faço que só eu faço e que eu gosto e que na hora que eu faço vibra lá dentro essa sensação interna tão gostosa de estar viva, conectada e entregando algo, sabe? Então, eu gosto também quando você traz isso. Experimentação, para mim, é a palavra-chave. A gente pode viver uma vida sem experimentar, né? A gente também pode viver uma vida sem amadurecer. E eu gosto muito de uma palestra da professora Lucilena Galvão, da Nova Acrópole, que ela traz isso. Ela fala, tem pessoas que vão passar a vida toda e não vão amadurecer, porque isso não tem nada a ver com a idade. É uma sim, conquista. Amadurecer é uma conquista e não tem nada a ver com a idade. E é exatamente isso. Então, eu posso nunca experimentar todos os meus talentos e habilidades, porque eu estou olhando para fora, né? sim, exatamente, Gi. E é bem essa questão, quando a gente está falando profissionalmente, né? O quanto muitas vezes a gente vai pelo caminho do esforço. E aí a gente vem para o tema do peso que nós falamos também, né? Porque quando a gente sai desse natural, quando a gente sai disso que é tão fluido em nós, quando a gente sai disso que nós já viemos na mochila para entregar, Sim. nós começamos a colocar muito esforço naquilo que a gente faz, né? E aí a gente perde essa fluidez da vida, a gente perde essa fluidez de entregar o que é natural, de entregar, eu falo que o extraordinário, porque a gente ouve falar tanto de média, né? De ser mediano, de estar na média, e eu acredito muito que o extraordinário, esse propósito genuíno, você só consegue entregar quando você se conecta com a naturalidade que vem de você. Sim. Por mais simples que pareça para nós, né? Porque às vezes a gente fala, nossa, é como você colocou, isso é tão simples. É tão, às vezes a gente dá tão pouco valor, mas é isso que leva as pessoas para o extraordinário. É Sim. esse o caminho, Mas né? acho importante também pontuar, Paty, que às vezes as pessoas escutam e falam, então, peraí, então só o que é fácil? Não, não quer dizer que você não tem que colocar muito trabalho nisso, muita dedicação, muita persistência, muita resiliência. Muitas vezes você vai fracassar inúmeras vezes antes de chegar lá.
mas é diferente o trabalho que você coloca, o esforço, a dedicação, a resiliência em algo que flui, que você sente que vem natural, do que você insistir, tentar em algo que você sente que não se conecta com a sua essência, que você sente que não está alinhado com você, mas por imposição externa ou por modelos que você vê, ou algo que acontece muito, né? Ao invés da pessoa estar presente trilhando o caminho e colocando a consciência no caminho e naquilo que faz, ela está muito focada em certos objetivos que ela quer conquistar. Ela está focada, às vezes, na fama que ela quer ter, no sucesso que ela quer ter, mas assim, em coisas idealizadas. Então, ao invés disso ser uma consequência do trabalho, uma consequência da missão espiritual, isso começa a ser sempre uma imposição muito pesada, uma meta inatingível que acaba fazendo com que a pessoa entre em parafuso, né? Tem um burnout. Então, assim, é importante também pontuar, e eu gosto muito quando o professor Renato Bertatti fala, dinheiro faz parte, sim, é um sinal de que está fluindo, de que você está entregando aquilo que você tem para entregar, que está tendo sucesso, mas é uma consequência. Então, o sucesso é uma consequência, a fama, o que quer que seja que a pessoa queira. Isso, porque se você não está com foco naquilo que você está fazendo, naquela missão, naquele dia a dia, naquilo que você realmente ama, então isso não dura, não perdura, né? Não é sustentável, né, Gi? Não é sustentável, exatamente. Não é, porque uma que hoje, inclusive, eu li uma matéria da Exame falando, uma Exame Carreira falando do burnout, que é a doença de 2022, né? E leva a esse esgotamento. Então, quando você não está conectado à sua essência, se conectado com aquilo que é muito natural em você, você tem uma facilidade muito maior de se esgotar, de chegar num ponto do seu corpo físico dizer para você, para, porque não é esse o caminho, né? E tem vários fatores somados a isso, a gente sabe, mas um grande fator que eu recebo muito, e você também, eu percebo, são de pessoas que estão desconectadas com o significado das suas vidas. E quando a gente fala de desconexão, é essa desconexão de fazer as coisas meio que por osmose, de fazer as coisas sem sentir isso que você disse, meu coração aquecido, meu olho brilhando. Eu costumo dizer, né, que um atleta, você falou que não significa ser fácil. Para um atleta de alta performance, não é fácil, mas ele faz com fluidez, porque aquilo faz dentro dele, acho que é uma chama tão potente que brota, que ele nem percebe e sai, é fluido. Né? Então, a jornada dele, de um atleta, por exemplo, na corrida, seja em qual esporte for, a jornada, o processo tem muita conexão, tem muita presença, tem muito isso que sai de dentro, né? E aí o resultado acaba sendo, teve disciplina, teve com certeza muitos treinos, teve muita dedicação, mas eu acho que acima de tudo isso, teve essa fluidez junto com ele na jornada, sabe? Com Tem uma pergunta certeza. aqui, né, de como Então, eu ia como te se falar que eu tô conectar. travada. Aqui Ah, travou tá. para mim, então eu não consigo ler nenhuma pergunta. Tá, tem uma pergunta aqui, deixa eu achar aqui, que é do Adriano. E como se reconectar? Sim, então. Sempre o mergulho é interno, né? As pessoas falam e tá batido, as pessoas dizem, ai, não quero ouvir mais esse papo de autoconhecimento, de não sei o quê, né? Algumas pessoas respondem isso. Sim, Mas se eu não me conheço, como eu vou saber o que a minha alma pede, o que a minha essência quer? Porque, de novo, como a gente falou na última live, o processo de educar é um processo de reprimir. Para que eu faça parte do meu sistema, eu fui recebendo camadas de várias coisas, valores, de regras e de tudo mais na minha infância, e crescendo, para eu poder me sentir segura. Eu fui fazendo isso, eu fui sufocando de alguma forma a minha essência. Isso não é maldade, isso todos nós passamos por esse processo. Mas ao amadurecer, ao crescer,
nós precisamos começar a tirar essas camadas, seja por que caminho for, seja através da terapia, seja que método for, mas um método que você consiga entrar em você e te escutar. Porque se você não se conhecer lá dentro, lá no core, lá mesmo no centro, por baixo de todas aquelas camadas, você segue fazendo um modelo herdado, você segue fazendo o que o outro acha bacana. E muitas vezes você já não sabe mais o que você quer e o que você gosta. Então é sempre a volta, o retorno para o corpo, para dentro, para o sentir, para entender o que meu corpo manifesta, o que meu coração pede. É o silêncio. Então, seja como você conseguir fazer, porque para muitas pessoas, elas estão tão distantes do silêncio que falar em silêncio é uma coisa impensável. Mas que seja 2, 3 minutos, e talvez não seja em total silêncio, seja em música ou seja em contemplação, mas o que quer que seja que você consiga se escutar, você começa esse caminho. Mas eu queria trazer, Paty, antes dessa pergunta, para não perder, uma coisa que eu queria trazer que eu acho muito importante. Às vezes as pessoas, e eu já atendi várias assim, constelei algumas pessoas profissionalmente, né, a questão do trabalho, de pessoas que elas estão sim fazendo o que gostam, elas estão sim a serviço de algo no coletivo, mas por isso ser pequeno na mentalidade delas, por isso não estar rompendo, né, com um padrão ou conquistando multidões ou ganhando prêmios ou enfim, por isso na visão dela não ser algo muito grande, a pessoa começa a se questionar e começa a sofrer. E, na verdade, a única coisa que ela precisava era verdadeiramente apreciar e enxergar o alcance daquela coisa pequena que ela faz, que não é pequena, mas que para ela estava sendo pequena, porque ela entra numa idealização, né? De que só quem está movimentando multidões ou quem está transformando milhões de vidas tem uma missão espiritual grande. Não, a nossa missão espiritual pode ser mudar a minha vida apenas, ou a dos meus filhos, ou a de uma pessoa que eu consiga. Enfim, não existe regra, mas eu acho importante trazer isso aqui também. Sensacional, Gi, isso que você trouxe. Eu vou trazer por uma perspectiva de carreira, que eu trabalho bastante, e vou dizer sobre a minha experiência, né? Eu fui esta pessoa que, quando saí do corporativo, a gente se pergunta: quem sou eu hoje, né? Então você perde um status, você perde um cargo, você perde entre aspas, né? Porque hoje eu tenho muito mais consciência que não é uma perda, é um processo de movimento da vida, mas quando você está nessa situação, por exemplo, de uma demissão, da saída de uma posição que você tinha ali o seu valor, né, o valor social, o status, você se vê talvez num vazio naquele momento que você se pergunta assim: agora quem sou eu, né? E quando você começa a vivenciar esse novo movimento da sua vida, você começa pequeno, porque você, principalmente quem faz o movimento, por exemplo, de uma transição de carreira, de fazer algo totalmente diferente, você está recomeçando, você está começando de novo. Então, você começa do pequeno. Não tem como a gente começar de algo gigante, né? Então, esse olhar de você realmente ir reconhecendo que você não é o crachá, que você não é o cargo, que você não é o status daquela posição, que você é muito maior do que isso, é muito maior. Eu acho que é o primeiro passo para você ir começando a ganhar essa consciência e ir tirando estas cascas, Sim. Sabe? Claro. Porque aí você às vezes se dá conta disso, de que aquilo que você fazia não necessariamente era esta tua essência e que esse movimento está sendo para te colocar de novo na rota, né? Então, Sim. eu acho isso super importante. Eu acho interessante observar que, historicamente, né, houve um movimento assim, né, com a Revolução Industrial, com o trabalho ganhando um enorme espaço na vida de homens e depois de mulheres, a carreira tomando esse rumo e essa importância na vida de todos. Então, se a gente for olhar sistemicamente, e aí eu vou puxar aqui para o meu lado, quer dizer, as últimas gerações, elas tinham esse conceito. Então, você se valida pelo status,
por quanto você ganha, pelo seu cargo, quem você é. Eu sou fulano, e aí você fala qual é a sua profissão, quer dizer. Então, isso vem, né, da nossa ancestralidade. Muitas vezes nós estamos reproduzindo um padrão por amor inconsciente. Mas eu sinto que nós estamos chegando num ponto em que nós precisamos olhar para isso com um pouco mais de cuidado, com um pouco mais de reflexão e de atenção, porque sim, é muito importante o nosso trabalho, nossa missão espiritual é muito importante. Mas a gente tem que entender a diferença entre eu olhar para aquilo, para o impacto que eu tenho, para aquilo que eu trago para o coletivo de uma forma significativa, e eu olhar para qual que é o meu status, o meu cargo, o meu salário, é diferente um olhar do outro. Então, é preciso começar a perceber tudo isso, porque eu vejo muitas pessoas que chegam lá, então idealizaram um cargo, um salário, a casa, o barco, sei lá o que era o ideal, e chega lá nessa posição e sente o vazio. Geralmente, quando chegou lá, os relacionamentos foram se desfazendo no caminho, alguns amorosos, outros de amizade, às vezes as relações com a família, com os pais, com os irmãos, e as pessoas não tiveram tempo para cultivar nada disso. E aí, quando chega nesse ponto, é um baque. E quando esse baque não vem através de uma depressão ou de um burnout, ele vem às vezes através de uma doença séria, uma doença grave. Então eu vejo muito isso. Aí a pessoa é chacoalhada pela vida, ela chega nesse momento e aí ela vai começar a avaliar tudo isso. Isso que você trouxe é muito importante, porque requer coragem você dizer, eu vou abrir mão desse caminho para esse e vou começar pequeno. Mas aqui eu também não quero dizer que o único caminho é esse. Às vezes a gente está no caminho certo, um caminho bom, importante, grande, mas é transformar esse caminho em algo ainda mais valioso, ou seja, ter presença nesse lugar, apreciar tudo aquilo que te acontece ali, vivenciar esse trabalho de um outro prisma, né? Então eu sinto que não existe um caminho só, existem milhões. Mas as pessoas às vezes acabam se perdendo pela desconexão. E aí vem a pergunta do Adriano, que é muito interessante, porque todas essas coisas que nós estamos falando aqui, por trás tem uma desconexão com a essência. Sim, sim, e essa questão de chegar, né? Chegar onde a gente imaginava que ia chegar, acho que todos nós temos, né? Essa idealização de onde é que eu quero chegar, né? Seja acho que em todas as áreas da nossa vida, né? Mas no final, todos nós acho que buscamos, né, por ter uma vida mais feliz, uma vida com mais significado. Eu acho que todos nós, sem exceção, mesmo que a gente ainda não perceba, a gente quer fazer a diferença no mundo. Acho que todos nós temos essa chama aqui dentro, né? E eu gosto de usar uma metáfora que é como se fosse uma fogueira, porque às vezes a fogueira, ela tem aquelas brasas que ficam cobertas pela cinza, aquela camada de cinza fininha, mas a brasa tá ali. E tem aquele momento que alguma coisinha que a gente coloca ali, que a gente dá um sopro, que a gente joga ali um pouquinho mais, mexe com os gravetinhos, aquilo se transforma numa chama gigante, numa chama que ilumina, numa chama que transcende aquele espaço onde está, né? E eu acho que às vezes é isso que a gente tem. Alguns percebem, alguns ainda tá com essa brasa um pouco adormecida, mas todos nós temos isso dentro de nós. Esse desejo de fazer algo diferente, esse desejo de fazer a diferença, esse desejo de ser feliz, de ter um significado, de acordar todos os dias e falar assim, como é que eu deixo esse mundo um pouco melhor, né? Do que quando eu cheguei? O que eu posso fazer de diferente, né? E para mim tudo isso está conectado ao propósito. Desde coisas muito pequenas que às vezes a gente acha que é pequeno, mas faz uma baita diferença no mundo, né, Gi? É um lixo reciclável que a gente tem o cuidado de fazer na nossa casa, né? Enfim, tem várias questões que a gente acha pequeno, mas se cada um fizer a sua parte ali no seu mundo, isso vai tornar a vida das pessoas melhor, vai ter mais
significado, né, no que a gente faz. Então, eu acho que olhar por essa prisma mesmo de pequeno ou grande, o que importa é esse sentido que a gente dá para o que a gente faz. Faz Com sentido para certeza. você? Com certeza. Eu acho importante a gente sempre dar o melhor de nós, né? Sempre dando o melhor de nós mesmos. Tentar ser sempre a melhor versão que nós podemos ser. Eu acho que se a gente foca na nossa evolução como alma, como ser humano, a gente já está contribuindo, porque quando eu tenho um olhar mais respeitoso, mais amoroso, mais inclusivo, as pessoas ao meu redor começam a ter também, e isso vai se multiplicando. Então, às vezes a gente cai na ilusão de achar que não faz diferença o que a gente faz, mas é claro que faz. E às vezes a gente não consegue ser o tempo todo assim, mas o pouco que a gente consegue, o pouco que a gente faz, isso vai se cascateando. Então, eu acho que o trabalho e a missão espiritual, de forma ampla, é muito maior do que o que a gente faz num escritório, ou que a gente faz em qualquer função que a gente esteja, né? É tudo, né? É tudo que envolve isso. Então, são as pessoas que eu encontro ali, com quem eu converso ali, que eu levo algo meu, as pessoas que não trabalham fora, mas que estão cuidando dos seus filhos. Isso é um trabalho enorme, não é um trabalho formalizado, mas ele é uma missão enorme espiritual. Então, eu acho que tudo isso precisa ser olhado com muito carinho e precisa ser valorizado. Só que a gente busca a valorização sempre externa. A gente não percebe que, na verdade, quem não está valorizando somos nós. Porque quando eu começo a valorizar, é inegável o efeito que isso tem no outro. Porque se eu enxergo aquilo de um jeito muito precioso, muito profundo, o outro enxerga pelo meu olhar, mas normalmente não é isso que fazemos. Então a gente quer a validação externa. E muitas vezes a gente está no trabalho buscando, por exemplo, que um chefe valide aquilo que a gente gostaria que os nossos pais tivessem validado, né? Então a gente leva essa postura da criança ferida para o ambiente de trabalho. Então, de novo, onde que a gente cai? No autoconhecimento, no mergulho interno, em olhar para mim, olhar e enxergar o meu valor, independente de todas as minhas sombras, ou até mesmo por causa delas, né? Porque quem melhor do que eu para conhecer as minhas sombras, saber da existência delas e poder dar um colo, um lugar para elas e enxergar também a luz que eu tenho. Então, é, de novo a gente cai nisso, porque é isso que eu percebo. As pessoas acabam buscando fora o que só elas podem dar. E aí eu senti aqui de a questão do merecimento, né? Porque quantos de nós também o autoconhecimento ele leva a gente para tornar-se, né, alguém, e é um processo de transformação contínua, a gente está sempre se transformando e tornando-se alguém, né? Só que muitas vezes a gente não acredita em nós mesmos. Então, eu olho com este olhar de onde eu quero chegar, né? Mas muitas vezes nem eu tenho essa consciência de acreditar que eu mereço e sou capaz de acreditar que eu posso, né? Então, quando eu começo com esta dúvida, eu costumo dizer que antes, às vezes, de chegar onde você quer, é você tornar-se isso através dos seus comportamentos, através das suas atitudes. Então, quando alguém me inspira e que eu desejo, num sentido assim, num bom sentido, né? Eu me inspiro em alguém para me tornar alguém que eu tenho essa inspiração. Quais são os comportamentos do dia a dia que eu assumo comigo? Quais são os compromissos que eu assumo comigo para que eu me torne aquele ser humano que eu gostaria, né? E muitas vezes a gente não faz isso porque a gente acredita que não consegue ou que não merece, né? A gente se coloca numa posição de menos, né? E eu costumo dizer que o simples fato da gente estar aqui vivos é porque tem um propósito e uma missão muito especial para a gente entregar. Então a gente não está aqui por acaso, a gente não foi um acaso da vida, né? Então De é se jeito apropriar nenhum. disso, não é, Gi? Nada,
na nossa vida acontece por acaso. A gente não está na família por acaso, nessa família, com esse relacionamento, com esses amigos, nesse trabalho. Nada, absolutamente nada é por acaso. Tudo vem ensinar alguma coisa para nossa alma. E se a gente não aprende com essa, vai vir de novo, até a gente aprender. Sim, Mas sim. é muito importante isso que você tocou, porque às vezes a gente culpa o resto. Então, eu não tenho prosperidade por causa disso, eu não tenho abundância por causa daquilo, eu olho para fora e vejo todo mundo tendo e eu não, aí eu começo a me vitimizar, só que na verdade não é uma equação matemática, porque os outros têm e eu não tenho, então sobra menos para mim. De jeito nenhum. Abundância e prosperidade tem para todos, mas aqueles que conseguem ter a coragem de ir lá, de se abrir para receber, de se colocar ali nesse caminho, né, de abertura mesmo, Sim. isso requer coragem. E aí, Paty, eu gosto de trazer o tema. Eu não estou conseguindo ler nada. Depois você me fala se tiver Não aí te falo. alguma pergunta ou comentário, porque tá tudo travado aqui. Mas assim, eu gosto de trazer o tema da inveja. Eu adoro. Porque as pessoas dizem, ah, inveja é péssima. Sim, inveja é ruim, traz um peso, traz uma energia péssima, mas eu acho que ela é um termômetro excelente na nossa vida. Porque se a gente olhar para aquele que a gente inveja, a gente tem que ser muito corajoso de assumir, porque muitos de nós dizem assim, não, mas eu não invejo ninguém, nunca invejei. Bem, vamos refletir um pouquinho. Pode não ser aquela inveja horrorosa, mas uma micro. Aquilo que eu invejo no outro, geralmente é o que eu não tive coragem de fazer, é aquilo que eu gostaria de ter feito e não fiz, e que eu sei que eu tenho capacidade para fazer. Então, olha que termômetro maravilhoso, porque eu posso olhar para isso e canalizar isso de uma outra forma, ao invés de me deixar corroer, endurecer, enferrujar por dentro, eu posso transformar isso numa ação, num motor propulsor. Se aquela pessoa conquistou, e se eu sei que eu sou capaz, se eu sei que eu sou merecedor, eu agora vou dar o meu passo. E não é um passo igual ao do outro. Não, Sim. é o meu passo. É aí que está o erro. Porque às vezes a pessoa até consegue entender isso, mas aí ela tenta copiar, e a cópia nunca, nunca, nunca vai trazer o sucesso desejado. A cópia pode servir, talvez, como um primeiro passo, mas tem que ser seu, tem que vir de dentro, você tem que conseguir se colocar naquilo, né? Então, eu acho que a inveja, e eu já tenho um vídeo gravado sobre isso, um movimento para a gente, bem curto, claro, não é um movimento completo, sistêmico, mas para canalizar isso. Porque senão a gente fica nesse lugar onde eu digo, ai, todo mundo consegue, eu não. Ah, para eles é fácil, é porque tudo é fácil, tudo cai. Não existe isso, não é fácil para ninguém. A pessoa pode ter recebido tudo de mão beijada e não conseguir fazer nada com isso. Enquanto Sim. aquele que não teve nada pode conquistar um sucesso absurdo, muito maior do que todo. A gente tem exemplo disso todos os dias no jornal. Todos os dias a gente tem exemplos assim, das duas situações. Então, na verdade, é a gente que tem que se abrir. Agora, tem algo importante a ser dito aqui. Muitas vezes a gente está adotando um sentimento que não é nosso e é do nosso sistema. Então, Uhum. muitas pessoas que têm essa sensação de não merecimento, de não pertencimento, de autopunição, de autoexclusão, vem de algum ancestral, vem adotado. Isso é muito comum, então eu acho importante trazer para quem nunca ouviu falar sobre constelação, olhar sistêmico e tudo mais, porque a hora que é possível olhar e entender, ah, já sei, por amor, um amor cego, um amor que adoece, mas por amor, eu estou seguindo o meu bisavô. Ok, então eu Sim. agora passo a honrá-lo de outra forma, deixo com ele o que é dele, com muito respeito, com gratidão, incluindo e me permito fazer diferente. Dá até um alívio a Um hora que a gente alívio. faz isso. É um alívio. Olha, Gi, eu achei incrível. Você já tinha comentado comigo sobre a questão da inveja, mas é tão interessante que a cada vez que a gente ouve, a sensação que a gente tem eu tenho um outro olhar, eu capto algo novo. Então, assim, é incrível porque no final, quando a gente fala de luz e sombra, que se fala muito, né? Às vezes a gente não gosta de olhar para a sombra, mas a sombra, ela tem tanto para ensinar pra gente, né? Nossa. E ela tem, além de ensinar, ela tem
coisas para nos impulsionar, né? Então, Sim. como você está falando da inveja, a inveja com este olhar saudável e com este olhar consciente de parar e dizer, peraí, né? O que eu posso aproveitar disso aqui, né? O quanto que ela pode nos ajudar, né? Então, foi esse olhar que eu senti agora aqui, de Sim. olhar para a sombra de uma forma diferente do que muitas vezes a gente faz. Porque às vezes é ali na sombra que tá a tua mola propulsora pro que tá faltando você fazer na sua vida, não é? Algumas coisas. A gente esconde da gente mesmo. Eu não, eu lembro de uma vez, eu não lembro mais em que circunstância, mas eu conversando com uma amiga, isso já faz muitos anos, ela disse assim, não, eu tô escondendo de mim mesma isso, eu tô fingindo para mim mesma que não aconteceu isso. Eu falei, mas como que a gente finge pra gente mesma? E é um pouco isso. A gente É, esconde, a gente não quer olhar. E não querer olhar é pior, porque tudo que eu sufoco, tudo que eu tento excluir, tudo que eu tento arrancar de mim cresce, cresce numa proporção e eu não paro, eu não penso mais em nada. Eu tento não pensar e aí eu só penso naquilo. é aquilo Então, que vai expandindo, né? é impressionante, é igual você vai tentar meditar e aí você começa a vir uma música na cabeça e você quer arrancar de qualquer jeito. Pronto, você vai ficar o resto do dia pensando na música. Não adianta. Olha para a música, É. escuta o que ela está te dizendo. Vamos ouvir. Pode ser que assim você se despeça dela. Então é a mesma coisa. A gente não quer reconhecer as nossas sombras, porque parece que se eu reconhecer, eu sou feio, eu sou mais imperfeito, eu sou mais errado. Gente, me apresentem uma pessoa que não tem sombra, que eu eu não sei nem que prêmio que eu dou, porque eu não existe, eu não conheço uma pessoa Existe. que não tem sombra. Eu tenho várias, todos nós temos. A diferença é que quando você chega nesse caminho, você fala, ok, eu vou convidar minha sombra para um chá. Eu vou tomar um chá com ela e eu vou perceber o que ela está me contando nesse chá. E aí eu posso transformar isso em luz. Aí eu posso canalizar isso em algo, porque enquanto eu não quero olhar, eu nem sei como resolver. Eu vou ficando escravo e paralisado nisso. Então, por isso que eu gosto muito de trazer esse exemplo da inveja, porque requer muita humildade a gente confessar uma inveja, para começo de conversa. Porque na nossa arrogância, no nosso ego, muitas vezes a gente diz: não, mas eu não invejo nada nem ninguém. Como assim? Mínimo, mínimo existe. Nem que seja invejar a sabedoria de alguém, nem que seja invejar a luz de alguém. Nossa, essa pessoa é muito iluminada. Ok. Lá dentro, puxa, queria ser um pouquinho mais como ela. Ótimo. Então, o que que eu faço com isso? O que que eu posso, como eu posso traduzir isso para mim, para o meu interior, para a força, para a luz? Então, eu acho que é isso, Paty, na verdade, assim, que a gente vai aprendendo, né? A Sim. transformar e a conviver mais feliz. A Daniela Migliari tem um livro que eu acho o título maravilhoso, eu acho que ela foi muito feliz nesse título, que é Um Abraço à Sombra. E é isso, é abraçar a nossa sombra. Sim. E aí, né, Gi, a gente é capaz de, qualquer que seja a sombra, dar o tamanho que ela tem dentro de nós. Sim. Porque às vezes a gente dá um tamanho tão grande para ela que realmente ela nos congela, ela nos paralisa, ela não nos deixa entrar em movimento, porque ela acaba tomando conta da nossa vida, numa proporção muito grande. Quando a gente olha para ela, toma esse chá que você convidou e dá o tamanho que ela tem, tudo vai ficando mais fácil de ser trabalhado, de lidar, né? Mas é que, na verdade, eu, pelo menos, não acredito que a gente dá o tamanho. A gente acha que dá. Mas quando eu tento excluir, ela cresce independente de eu querer ou não. Ela cresce, ela toma um vulto. E quando eu olho para ela, ela diminui. Então, isso não depende de mim. E é o movimento contrário do que eu quero, igual um sintoma. Então, se eu quero excluir esse sintoma de qualquer jeito, eu não estou dizendo que a gente não precisa tomar remédio, gente, não é isso. Precisa, tá ótimo, tome. Mas, assim, se eu quero me livrar com todo custo, sufocar esse sintoma em mim, de outras formas, não quero nem olhar para ele vai crescendo. Então, ele começa um negocinho, daqui a pouco ele está gigante. Quando eu olho para ele, e aí pode parecer besteira o que eu vou dizer, mas não é. E às vezes eu faço um carinho naquele lugar.
Eu respiro pensando naquele lugar e eu falo, tudo bem, tá tudo certo, você pode ficar pelo tempo necessário. É impressionante. Experimentem fazer isso algum dia para comprovarem como parece que alivia. Cursos de Sim. mindfulness, né? Eu lembro uma vez um dos cursos que eu fiz em que eu estava com uma dor de cabeça. E aí a pessoa que estava conduzindo, ela dizia, se vocês tiverem algum sintoma, alguma coisa, respirem, pense, leve a sua atenção para esse lugar. E eu fui fazendo. Eu terminei o movimento, eu não tinha dor de cabeça nenhuma. E parece mágica, mas não é. É porque você vai com um olhar inclusivo, amoroso, um olhar que acolhe. E tudo que eu acolho pode relaxar em mim. E tudo que eu tento sufocar, reprimir e excluir a força, cresce em mim. Sim, sim. Hoje, só para a gente não perder aqui, eu quero É, porque eu não tô vendo nada. responder. Quando você estava falando sobre a inveja, teve uma pessoa aqui que comentou, e quando a inveja, quando eu sou o foco da inveja, como é que eu lido com isso? Ao invés de eu invejar alguém, eu sou a invejada. Ótima pergunta. Na verdade, é assim. Nessa relação, através dessa inveja, dessa relação que não está sendo saudável, pelo que eu sinto, da pergunta dela, nem tô lendo, mas eu sinto que está trazendo um desconforto. Ela até comenta que é no trabalho, tá, Gi? Que é algo no trabalho. Sim, nesse desconforto, existe algo para você. Algo que essa pessoa traz que você precisa olhar na sua vida. Talvez em algum relacionamento para trás, com o pai, com a mãe, com um ex, com quem quer que seja. Talvez não seja um sentimento seu, pode ser de um ancestral, mas enfim, existe um aprendizado que nesse encontro, através dessa inveja, através desse desconforto, existe algo para você. Então, o que você pode fazer? Eu me abro para enxergar esse algo. Eu me abro para entender o que através desse conflito, dessa sensação tem para mim. O resto, a inveja em si, você deixa com a pessoa. Porque quando você faz isso de uma forma amorosa e respeitosa, você vai continuar fazendo do mesmo jeito as suas coisas, mas sem ir para um lugar de despeito, armado, de raiva, e eu vou fazer mesmo para poder mostrar para isso e para aquilo, para ela, para não sei o que, sabe? É diferente o olhar. Então, você, se você quiser fazer um exercício rápido com você em casa, você põe essa pessoa na sua frente, você imagina, põe atrás dela os pais dela, o sistema dela, atrás de você o seu, e você olha para ela e percebe que ela está a serviço de algo para você e você a serviço de algo para ela. Sempre, sempre nós estamos. Quando você toma essa consciência e você vai para esse lugar que você amplia essa visão e você sai daquele micro, daquela coisa, daquela picuinha, você sai daquilo, você talvez consiga entender o que ela está tentando te trazer para sua alma. E você deixa com ela a questão dela. Com certeza, algo que você faz, ela gostaria de ter a coragem de fazer e não conseguiu ainda. E tudo bem, você, você não precisa trazer isso para você, entende? Ali você separa dessa forma. Sim, e aí a gente pega esse ponto também, né, Gi, da missão, quando a gente diz, eu acredito muito, que as pessoas que fazem parte do nosso ciclo, sejam na família, seja nos relacionamentos, existe uma razão de ser. E Tudo. muito aprender e ensinar. Então, as pessoas do nosso convívio, a gente geralmente tem algo para ensinar, como temos algo para aprender. E quando a Com gente certeza. começa, né? Quando a gente Com começa com esse certeza. olhar, eu acho que a gente começa um olhar de observação, um olhar de abertura para entender. E aí não é por que comigo, mas para que comigo? O que que eu posso aprender do que está acontecendo comigo, né? Com certeza. E às vezes esse olhar mais genuíno e mais de acolhimento e de deixar com o outro o que é do outro, às vezes até essa inveja, né, Gi? Ela acaba sendo assim, dissolvida, talvez, né? Dissolvida, dissolvida. E às vezes, Paty, essa pessoa, ela tá trazendo, ela tá representando outra pessoa que a gente excluiu lá atrás, sabe?
mesmo sem saber. Então, é importante olhar para trás, entender, olhar para a minha vida. O que essa pessoa faz? Qual que é o sentimento que ela... Qual é a sensação que ela desperta em mim? Quem me desperta essa sensação também? Onde que eu senti isso também? Porque muitas vezes é isso, está trazendo novamente para poder olhar para isso, né? Então, não é tão claro e tão óbvio. Às vezes a gente consegue enxergar só de ouvir isso. Às vezes a gente precisa realmente constelar e ver a que isso está a serviço. Então, para que isso está acontecendo? Sim. E para quem está aqui, eu acredito que alguns conheçam sobre constelação, outros não conheçam, mas que no fundo tudo tem uma história que vem conosco, tendo consciência ou não tendo consciência dessa história, e que muitas vezes os padrões ou as repetições ou fatos que acontecem na nossa vida, que talvez na consciência a gente não entenda, mas sim tem uma razão. Então é esse olhar de observação, né, Gi? Esse olhar de ao invés de, eu acho que às vezes de ter esse ímpeto de raiva, de rancor, de, enfim, é um olhar talvez um pouco mais gentil com a gente e um olhar gentil para a situação, para poder entender o que aquela situação traz para a gente, né? Hoje eu tenho Sim. muita clareza de que as situações elas também não estão por acaso na nossa vida. Então, esse olhar de, ok, vamos receber esta informação, mesmo sem entender esta informação, e começar este processo, ele já nos traz um alívio, muitas vezes, profundo, né? É Gi, o que eu tem costumo dizer que é o olhar ampliado, né? O olhar sistêmico, ele traz esse olhar ampliado, porque você começa a entender que nós somos parte de algo muito maior. Então, as coisas que nos acontecem muitas vezes buscam uma cura para o sistema. Então, através de mim, algo vem se curar. E se eu não consigo e eu não permito, isso acaba vindo também para os meus filhos e assim por diante. Então, esses padrões familiares, padrões repetitivos, eles vêm para até que alguém possa olhar de uma outra forma ampliada e possa conseguir ser essa cura. sim. Hoje tem uma pergunta da Neide, um comentário, uma pergunta que ela diz assim: como encontrar o propósito e a missão, me sentindo excluída da família, me sinto invisível para os pais e irmãos? Olha, Neide, é assim, é importante primeiro ir para um lugar onde a gente entende que a gente está na família que a gente está e a gente tem os pais que a gente tem para aprender certos aprendizados nessa vida e nessa jornada, mesmo através da dor, mesmo através das partes mais difíceis da nossa vida. Quando eu começo a compreender isso, automaticamente eu saio desse lugar e eu vou para um outro lugar onde eu me abro para enxergar de uma outra forma. Muitas vezes os pais demonstram o que a gente chama de um amor de uma forma que a gente não está enxergando, né? E a gente se sente excluído. E muitas vezes essa sensação de exclusão vem também do sistema, vem de um ancestral, vem de um avô, de uma avó, de um bisavô, de um tataravô, o que quer que seja. É muito difícil eu te dizer, no seu caso, de onde vem, sem conhecer exatamente, sem abrir o campo e olhar para o seu sistema. Mas com certeza é muito difícil a gente se alinhar com a nossa alma e com a nossa missão de vida e com a nossa missão espiritual sem tomar a força e o amor dos nossos pais. Isso é praticamente impossível, porque nós somos parte desse sistema. Se eu não consigo me conectar e tomar esse amor, e olha, mesmo pessoas que tiveram sofrimentos grandes,
né? Como violência, abusos, como foram colocados para adoção, conseguem transformar esse olhar e conseguem, através desse processo, enxergar de uma outra forma esses pais e conseguem se conectar com essa força e com esse amor. Então, não é impossível, mas requer muito de nós e é difícil para certas pessoas. Mas sem me conectar, eu não consigo fluir, porque embora você diga que você foi excluída, por ser excluída e se sentir excluída, você também os exclui. E quando você faz esse movimento de excluir, você exclui o seu feminino, o seu masculino, a sua força, o seu amor, tudo aquilo que você precisa para estar inteira, para todas as partes da sua alma se integrarem e você seguir adiante nesse processo. Então, sim, você pode se sentir perdida, desconectada, sem rumo, porque a gente entende nesse olhar que a base, se eu não me conecto com essa força, se eu não me abro para receber essa força, por pior que sejam os meus pais, eu não consigo me alinhar com tudo isso. E aí eu fico perdida. Então, a minha recomendação para você é assistir o que você puder do olhar sistêmico, ler, se você quiser ler. Tem um livro muito interessante para começar. É um vermelho e branco. Agora eu não sei se eu vou lembrar o nome, mas é Constelações Familiares, do Bert Hellinger, sempre do Bert Hellinger, que é, né, o autor desse trabalho. E quanto mais você vai lendo, mais você vai entendendo, né, isso que eu estou te dizendo. Agora, claro, se você algum dia tiver uma oportunidade de constelar, seja com quem for, na sua cidade, ou pela internet, ou o que quer que seja, com alguém de confiança, responsável, alguém que foi indicado, faça isso, porque pode te trazer um novo olhar. E acho que com relação a conteúdo, a minha indicação é olhar os vídeos que a Gisela tem, tanto no YouTube quanto aqui. São vídeos com muita clareza, são vídeos muito gentis, muito que vai assim de uma forma muito doce e profunda, porque eu acho que é um tema muito desafiador, mas quanto mais suave, eu acho que a gente acaba absorvendo melhor. Gi, tem Obrigada, outras Paty. questões. Imagina! Ó, tem aqui a Natália falando se é possível fazer uma live sobre amor cego, que daria pano para manga. O Bert diz que tudo é amor. O amor que cura e o amor que adoece. O amor consciente e o amor cego. Muitas vezes nós estamos vivendo um amor cego. Então, nós estamos sendo leais inconscientemente por amor, porque ele diz que no fundo é amor. Então, mesmo quando você tem raiva, você se sente excluído, ou você exclui seus pais, por exemplo, e a professora Ellen Vieira da Fonseca traz uma metáfora muito linda, quem quiser olhar lá, ela fala do fio invisível que conecta os corações. Ela até tem, eu fiz pedagogia sistêmica com ela, ela manda assim de feltro, a coisa mais linda. Ela usa muito com as crianças na escola, ela trabalhou muito em escola pública, onde tinham casos muito graves, muito difíceis, de abandono, de violência, de prisão, de pais, enfim. E ela mostra, né, como para as crianças fazia toda a diferença explicar aquilo que a alma deles sabe, mas o ego às vezes não. Que é assim, existe um fio invisível que conecta o nosso coração com o do nosso pai e da nossa mãe. Porque nós somos eles. Nós somos a mistura nas células, nós carregamos eles. Nós querendo ou não, nós carregamos eles em nós. Isso não tem como dizer que não. Então, esse fio invisível ele conecta os corações e que nós podemos, através dele, receber e enviar esse amor. E quando ela trazia isso para as crianças, era impressionante, porque, de alguma forma, isso te permite amar agora conscientemente o que a sua alma já amava inconscientemente. Esse pai que tem todos os defeitos nossa personalidade enxerga, mas que a nossa alma reconhece como pai e que a nossa alma tem uma conexão profunda. Então é como se liberasse na nossa mente
para a gente poder fluir com esse amor. E ela diz que é impressionante como muitas vezes só trazendo isso na escola, muitas crianças que estavam super rebeldes, agressivas, de bater nos professores, elas simplesmente acalmavam, porque é como se agora elas tivessem a permissão de deixar fluir aquele amor que já estava ali sendo sufocado. Eu acho muito linda essa metáfora, já usei com adultos também, porque realmente destrava, destrava muita coisa. Sim, e para o nosso tema, né, de propósito e missão, eu acho que é a base de destravar, Sim. né? É quando a gente se conecta a esse amor, essa fonte que, que é a nossa fonte de vida, né? Porque daí vem Sim. o que a gente, muitas vezes é a partir dessa conexão com esse amor, com essa fonte de vida, que a gente começa a entender, começa a sentir por que estamos aqui e o que temos para Sim. oferecer para o mundo, né? E eu queria trazer, Paty, alguns consteladores, eles usam uma frase que diz assim, que o trabalho tem a cara da mãe. Então, a forma como você trata, como o trabalho te trata, é como você trata a sua mãe, algo assim. Eu não gosto dessas frases prontas, eu não acho que elas são absolutas de jeito nenhum. Então, eu diria, se tivesse que dizer algo, é a cara dos pais, porque eu já atendi muitas pessoas que tinham bloqueios na questão da carreira, do trabalho, da missão, do propósito, e estavam relacionados ao pai e não à mãe. Então, na verdade, na base, ali no centro, na raiz, existiam os dois. Quando a gente está desconectado deles, não é só o trabalho que não flui, os relacionamentos amorosos, a força para ir para a vida. Geralmente, se a gente tem filhos, esses filhos se voltam contra nós. Então, tem milhões de ramificações. Geralmente, a gente fica deprimido. Então, uma das causas espirituais, né, da depressão, claro, existe a genética, existe a ciência, é preciso ser vista. Mas a causa espiritual tem a ver com isso. Não tomar o pai, não tomar a mãe, não tomar ambos. Então, é isso, né? Acho que isso está no centro de tudo. Sim, isso está. Gi, a gente está chegando no final, então a gente tem algumas mensagens, né? Constelação é lindo demais. Algumas pessoas agradecendo e dizendo que somos lindas aqui, Gi. Então, a nossa Obrigada. gratidão, né? Gratidão. E aproveitar, né, Gi, esses 2 minutinhos para convidar vocês. Nós estamos, eu e Gisela, com um projeto lindo. E tudo que a gente está trazendo aqui é uma conexão de como é para ter uma vida mais fluida, né, em todos os aspectos da nossa vida. Então, nós teremos um evento presencial no dia 5 de fevereiro. E vai ser uma alegria receber quem sentir no coração de estar junto da gente, né, Gi? E esses temas serão Sim, todos abordados de perto, né? sim, nós vamos ter a oportunidade de trazer esses temas, de responder as perguntas de vocês e de fazer alguns movimentos, né? Quem sabe movimentos assim que possam trazer ainda mais essa expansão de consciência, esse amor ampliado. Vai ser num lugar muito gostoso, Casa Casulo, em São Paulo. Dia 5 é um sábado, vai ser o sábado inteiro. É um lugar muito gostoso, que tem um jardim bem paz, né? Bem tranquilidade, né, Paty? Então fica É um aqui o lugar convite. assim, escolhido a dedo, né, Gi? Porque a primeira vez que eu Sim. estive lá, eu tive uma sensação de estar entrando num paraíso. Então é maravilhoso. E para quem está perguntando aqui, quero participar, a Caliva, a Nádia perguntando onde, será então em São Paulo, Casa Casulo, e as informações detalhadas estão no link, tanto na minha bio quanto na bio da Gisela. E qualquer Isso, dúvida, é só chamar a gente no direct e a gente vai ter o maior prazer aí em responder vocês, né? com certeza. Gi, uma palavra final sobre propósito e missão? Ou Ai, propósito, missão, presença. Se a gente está presente em cada micro coisa que a gente faz no dia a dia, aquilo se torna mais conscientemente parte do nosso propósito, porque já é. Só que a gente toma consciência do valor daquilo na nossa missão.
Adoro presença. Então, fechamos com presença, com conexão, com amor no coração. E a gratidão a cada um de vocês que escolheu estar aqui com a gente. Um beijo no coração de vocês. E até a próxima segunda, né, Gi? Com mais um tema Até. que traz. Segunda às Um beijo. 19 estaremos aqui. Beijo a Ah, e todos. quem perguntou, a live vai ficar salva. Eu vou salvar aqui no meu perfil, tá? Então é só entrar lá e encaminhar para quem vocês quiserem. Um beijo. Gratidão, Paty. Beijo Gratidão a grande a todos. todos. Gratidão, Gi.